com as notícias do Palmeiras, que ontem perdeu para o Fluminense, hein? Diga lá, Yara. Boa tarde, Yara Oliveira. Boa tarde pra vocês. O Palmeiras foi derrotado por 1-0 pelo Fluminense na noite de ontem, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o Verdão tem 36 pontos e encerrou o primeiro turno na terceira posição, atrás do Botafogo e Flamengo. O time terá nos próximos dias uma sequência intensa, envolvendo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E tem algumas preocupações para a sequência e vai tentar recuperar alguns jogadores que estão no DM, como Murilo, que teve uma entorse no tornozelo direito, Mike com edema na coxa direita, Piquerez e Bruno Rodrigues, que fizeram cirurgias no joelho esquerdo, e Estevão, que sofreu torções no joelho e tornozelo esquerdos, e vem sendo baixas no Verdão. E antes de começar a dura sequência, o Palmeiras entra em campo no sábado para enfrentar o Vitória pela 20ª rodada do Brasileirão. A bola vai rolar às 7 horas da noite no Allianz Parque. Bom, é o seguinte, o Palmeiras jogou nada, mano. Nada. Que jogo horroroso do Palmeiras. Olha, muita gente lembrou da goleada recente que o Palmeiras tomou do Fortaleza 3-0, né? Mas eu acho, de verdade, o jogo de ontem foi pior do que a goleada que o Palmeiras levou do Fortaleza, porque, enfim, contra o Fortaleza a gente sabia que o jogo seria muito difícil, tal, contra o Fluminense também, né? Ontem o Flu estava embalado, já tinha conquistado uma vitória no final de semana, tá nessa coisa de recuperação, né, de sair lá da zona de rebaixamento, tirar a cabeça da lama, e o estádio lotou, o Thiago Silva estreou, né, no Maracanã, ele voltou a jogar em casa, a torcida, claro, estava empolgada com isso, então a gente sabia que teria uma certa dificuldade, mas a dificuldade aumentou muito, mas muito, por conta do jogo horroroso feito pelo Palmeiras, preguiçoso até, em determinados momentos. O time não teve uma boa atitude ontem. E foi aquele típico jogo que você não consegue nem apontar o dedo, porque todo mundo foi mal. Todo mundo, vai. Dá pra tirar o Everton, né, que não teve culpa no gol. Dá pra tirar o menino zagueiro que fez muito mais uma grande partida. Muito bom. O Vitor Reis realmente jogou bem. O Gomes também fez uma boa partida, fez ali o que pôde. Mas até por isso você percebe como a defesa trabalhou, né? A defesa do Palmeiras jogou muito mais do que o ataque, porque o ataque não existiu. Ninguém jogou nada, ninguém. Zé Rafael Veiga, que saiu no intervalo, depois o Dudu não foi bem, Flaco Lopes não foi bem, nem o Felipe Anderson não foi bem, Maurício. Depois entraram Maurício, Lázaro, Rony, Gabriel Menino, Richard Rios, não foram bem, nenhum deles. Quer dizer, foi um jogo realmente muito ruim do Palmeiras, né? Eu fico até... Muita gente critica o treinador nessa hora. Já penso o contrário. Eu fico até com receio de criticar o treinador quando um time inteiro vai mal, né? Porque quando acontece isso, a impressão que dá é que individualmente ninguém estava colaborando também para o trabalho do técnico. Então foi um jogo que o palmeirense tem que esquecer e seguir em frente, né? Porque o campeonato ainda é longo e não está acabado, não está perdido, nada disso. Mas o Palmeiras precisa voltar a jogar num bom nível, principalmente fora de casa. Agora, do outro lado, embora o Fluminense esteja mal na tabela de classificação, é um time forte, é um time competitivo. Você tem Thiago Silva, você tem o Ganso jogando bem, o André, o Arias. Você tem alguns jogadores que são bons. O Marcelo entrou na segunda etapa e também é outro jogador com muita qualidade. Já não tem mais fôlego para jogar o tempo inteiro, tampouco na lateral, mas no meio ele foi bem. Agora, eu só acho que o gol que deu a vitória... Não vou falar que foi uma falha, porque eu acho que no lugar dele eu teria feito a mesma coisa, tá? Mas o Zé poderia ter matado a jogada. Ah, mas ele tinha cartão amarelo. Final de jogo, troca pela expulsão, né? Porque o Serna, ele escapa e aí ele bagunça completamente a defesa do Palmeiras até a bola chegar no Arias, né? Enfim,
Se o Zé não tá amarelado, eu tenho certeza que ele pararia a jogada. Mas realmente eu concordo com o Galvão, não foi uma noite inspirada do Palmeiras, o que eu considero absolutamente natural. Rafael Veiga é mais uma baixa, mas em compensação, o Estevão e o Mike voltando aí aos treinamentos. Me parece que o Mike um pouquinho mais com condições do que o Estevão. De repente pode ser novidade nesse jogo contra o Vitória. Vamos ver se dessa vez o Palmeiras ajuda o Corinthians. Ontem não ajudou tanto assim, embora tenha gente que entenda que o Fluminense daqui a pouco não vai estar mais brigando para não cair. Mas falando do Palmeiras, sem Rafael Veiga, qual que é a arma aí do Abel Ferreira, que também estará de volta? O Palmeiras pode jogar com o próprio Dudu e o Felipe Anderson. Os dois foram muito mal ontem. Aliás, todo o time do Palmeiras foi muito mal. Uma das piores partidas do Palmeiras no ano. O Fluminense mereceu amplamente o resultado. Dominou desde o início. Jogou... Além da festa linda da torcida do Fluminense, mais de 60 mil pessoas no Maracanã. O Thiago Silva jogou uma grande partida. O Marcelo, Silva, muito bem. O Thiago Silva, ele sobra aqui para o nível que nós temos no Brasil. Ele deita e rola, né? E o que está acontecendo com o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras tá faltando energia para o Palmeiras. Graças ao desgaste, à sequência de jogos, o Palmeiras tem uma forma de jogar muito intensa e não tem conseguido jogar de forma intensa. Se a gente for avaliar o recorte dos últimos 2 jogos, Tomás, o Palmeiras foi amplamente dominado em 3 dos 4 tempos. Ele jogou muito bem contra o Cruzeiro no primeiro tempo, mas foi jantado pelo Cruzeiro no segundo tempo e foi jantado pelo Fluminense ontem no primeiro e no segundo tempo. O Palmeiras não teve em nenhum momento o controle do jogo. Tem até alguns dados que eu trouxe aqui de forma estatística que eu acho que ajudam a explicar isso, né? Por exemplo, você vai falar em interceptações por jogo, até que o Palmeiras está bem no ranking do Campeonato Brasileiro, ele está entre os 3 primeiros que fazem interpretações. Agora, você vai falar de desarmes, o Palmeiras já vai cair para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o 8º em desarmes. E é um time que desarma muito, que busca muito contra-golpe. Você vai falar em cortes por jogo. O Palmeiras é o último no ranking de cortes por jogo. Então, para mim, esses números evidenciam uma situação que o Palmeiras é um time que tem problemas hoje físicos. Problemas físicos não é que está mal preparado fisicamente, nada a ver. Está faltando energia para o Palmeiras porque ele se desgasta muito para jogar e não sustenta um nível de intensidade. Acho que vai ter o Abel e a sua comissão terão trabalho para montar os times, porque eu acredito que ele vai fazer equipes diferentes para esses confrontos, que vão enfrentar o Flamengo e o Botafogo na Copa do Brasil e na Libertadores. O Palmeiras está com problemas, principalmente, eu acho que nas laterais. Não sei se o Giai em algum momento vai entrar no time. Sem o Piquerez, o Vanderlan, que é um jogador que tem muita qualidade ofensiva, mas tem muitos defeitos na questão defensiva, marca com dificuldade, ainda não está encaixado no sistema do Palmeiras. E o Marcos Rocha, que está numa fase muito ruim. Então foi um jogo ontem que eu acho que o Palmeirense tem que esquecer e não tem que reclamar de nada, porque o Fluminense foi amplamente superior. Sem o Rafael Veiga, você colocaria mais um homem de meio, mais um volantão ali, Richard Rios ou Gabriel Menino? Ou de repente, Felipe Anderson como uma opção mais recuado e Rony, Dudu e Flaco Lopes na frente? Felipe Anderson. O Felipe Anderson joga na posição do Veiga. Claro que ele não vai tomar o lugar do Veiga, né? Que já vem aí, poxa, numa trajetória longa como um dos melhores, em alguns momentos o melhor jogador do Palmeiras. Agora, quando não joga, eu tenho a impressão que o Felipe Anderson foi contratado também para isso. Lembra quando tinha o Scarpa? Quando tinha o Scarpa, jogava o Veiga e o Scarpa. Agora, quando o Veiga não jogava, o Scarpa ia para o lugar do Veiga e entrava outro no lugar do Scarpa pelo lado. Então eu acho que o Felipe Anderson, no caso de uma ausência do Veiga, vai jogar ele, Aníbal Moreno, Richard Rios, creio eu, que vai retomar o lugar dele depois da Copa América, e Felipe Anderson. E aí na frente, Dudu, Flaco Lopes, e aí na esquerda Rony, ou Lázaro, ou ele já usou o Caio Paulista, né, como ou ele pode usar 3 zagueiros, aí ele poderia usar só 2 atacantes, e o Estevão, né, que tá voltando também. Esse é titular absoluto. Você pode pôr Estevão, Flaco Lopes e Dudu. Estevão, Flaco Lopes e Rony. Então eu acredito que o Felipe Anderson vai jogar no meio de campo, no lugar do Veiga. Eu acho que tem muita qualidade, falei isso depois do jogo contra o Cruzeiro. O Palmeiras tem possibilidade de montar um time muito forte. Já é um time forte, mas muito forte em termos de qualidade no meio campo, com os valores que tem à disposição. Você imaginar ter ao mesmo tempo em campo Dudu, Felipe Anderson e Rafael Veiga, pô, só que assim,
com a condição de falta de energia que eu acho que o Palmeiras tem hoje, não funciona com esses 3 aí. Porque o Dudu ainda está fora de ritmo, o Felipe Anderson está se reacostumando ao futebol brasileiro e o Rafael Veiga é um jogador que se desgasta muito de jogo para jogo. Talvez seja o caso, como o Tomás colocou, de o Palmeiras pensar num meio campo mais combativo para esses jogos eliminatórios. Eu acho, por exemplo, outro que é um jogador fundamental para o funcionamento coletivo do Palmeiras, mas que também está com problema de falta de energia, é o Zé Rafael. Ele não está conseguindo acompanhar o ritmo dos jogos. Eu não estou mais contando com ele. Eu acho que o Zé Rafael, titular, com o Aníbal Moreno e o Richard Rios, o Zé Rafael vai para o banco. Ele vai para o banco, porque aí a forma de jogar do Palmeiras é diferente. E outro que eu acho que precisa melhorar tecnicamente no time do Palmeiras é o Flaco Lopes, né? Eu acho que o Flaco Lopes ele tem uma característica. Ele é um jogador que ele atua num espaço reduzido do campo. Ele é um jogador para dentro da área empurrar a bola para o gol. E às vezes ele não está conseguindo fazer isso. Mas ele faz muitos gols pelo alto, ele trabalha bem. Agora, ele tem muita dificuldade quando ele sai da área. Muita dificuldade. Essa é uma coisa que ele tem que trabalhar. Porque o Palmeiras tem um time técnico, de jogadores de bom passe, que precisam de opção de tabela. E ele tem muita dificuldade para jogar de costas para os zagueiros. Ontem o Thiago Silva brincou com ele em campo. Brincou. Eu acho que ele lembra um pouquinho o Yuri Alberto. São dois jogadores que se movimentam bem, se posicionam bem, mas oscilam muito, né? Acho até o Yuri Alberto mais técnico do que o Flaco Lopes. São dois jogadores que fazem, às vezes, grandes jogos, são decisivos, são inteligentes, mas nem sempre são certeiros, objetivos na finalização.